A paz do Senhor, irmãos. Bem, você deve ter ficado curioso para saber a localização do Jardim do Éden, não é assim? Eu também fiquei curioso. É claro, se nós formos considerar que o mundo passou por uma drástica transformação na sua geologia depois do dilúvio, é claro que esses lugares podem ter mudado. Mas se nós formos considerar hoje, dá para saber uma localização bem aproximada. Então, na Bíblia fala o seguinte, que havia um grande rio que rodeava o jardim e se dividia em 4, certo? Então, a Bíblia vai citar lá Pison, Gion, vai citar o rio Eufrates e vai citar o rio Hiddekel. Eu fiquei curioso, como você também ficou, e eu fui buscar fontes antigas. Uma fonte antiga me deu informações preciosas e eu gostaria de compartilhar com vocês. É claro, a informação não é minha, mas a informação é de alguém que era sacerdote em Jerusalém, no ano entre 37 que ele nasceu, até o ano 103 depois de Cristo. Portanto, ele nasceu bem próximo da época da morte de Jesus e foi uma das testemunhas dos apóstolos, certo? Agora, o livro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, chama-se A História dos Hebreus. Tá? A História dos Hebreus foi escrita por Flávio José. Ele era filho de sacerdote, ele era sacerdote também, e ele era filho de sua mãe que era descendente da casa real asmoneana. Então, ele era de uma família importante. Ele tinha, então, um zelo e começou a escrever História dos Hebreus. E esse livro, olha lá, olha para você ver. Eu estou lendo esse livro, E ele é um livro enorme. Depois das Escrituras, e aí eu vou considerar também depois dos pais apostólicos, ele vai ser a fonte mais confiável que nós temos. Claro, os pais apostólicos não falam muito sobre a história antiga, mais doutrinária, mas ele é precioso. É claro que você não vai pegar ele como um livro inspirado, mas é algo importante, fica a dica para vocês aí. Agora, o que é que Flávio José compartilha que eu achei interessante passar para vocês? Ele compartilha o seguinte, olha esse gráfico que interessante. Você olhando para aqui, você vai ver que ele diz que ele revela que o rio Gion, que a Bíblia cita, que rodeia a terra de Cuxi, Terra de Cuxi é a Etiópia, tá? Esse rio Gion é o rio Nilo, um rio importante que existe até hoje, inclusive, em extensão, ele é considerado o maior rio do mundo. Ele só perde para o rio Amazonas, a extensão do Amazonas é menor. Ele não perde em tamanho, mas ele perde em quantidade de água. Porque o rio Amazonas, irmão, nós somos abençoados, Ele é um rio que bota todos os rios no chinelo. Pode juntar todos os outros que vêm depois dele, tá a lista de 10, os 6 primeiros, que pela pesquisa que eu fiz, o rio Amazonas ainda tem mais água do que todos os próximos 6 concorrentes, juntos. Agora, o rio Nilo, em extensão, é o maior rio do mundo e existe até hoje. E olha que o rio Nilo, no Egito, é considerado um deus para os egípcios. Eu acredito que o rio Nilo ele ia até mais distante do que ele vai hoje. Provavelmente o curso dele era maior ou tinha afluentes que atingiam a terra de Cuxi. O rio Eufrates, está vendo aqui um asterisco vermelho? Eu coloquei asterisco nas informações acrescentadas por José. Tá? Rio Nilo, tem aqui o asterisco. O rio Eufrates, ele chama também de rio Fora, que ele vai para a região da Babilônia, tá ok? Uma região bem similar à do Tigre, porque os dois rios, quando eles chegam para serem lançados no mar, eles se unem e formam um só rio. Por isso, eles vão abranger o território da Turquia, Síria, Iraque. Olha que informação importante para você. Irã. Até cerca de 1929, se não me engano, o Irã era chamado de Pérsia. Portanto, a Pérsia ainda existe e é o Irã. Tá ok? Então, você que estuda as profecias aí, a Pérsia é o Irã. Rio Tigre, os historiadores mostram o rio Hiddekel, que a Bíblia cita, como o rio Tigre. Eles têm uma certa unanimidade para falar que o rio Hiddekel é o rio Tigre. E Flávio José chama ele de rio de Tigre e também de rio de Glat. Essa informação ele consta aqui. Agora, o rio Pison, olha que interessante. Rio Pison que a Bíblia chama, Flávio José vai apontar ele como o rio Ganges, que vai para a Índia.
A Bíblia fala terra de Avilá, mas não dá direção para onde que a terra de Avilá fica. E ele cita para nós que é território da Índia. Eu espero que você tenha gostado dessa informação geográfica, você que gosta de estudar as curiosidades, deixei isso para você porque eu fiquei empolgado, gosto de geografia e é uma informação que eu achei por bem compartilhar. Então vou deixar aqui livre para você tirar um print e você estudar aí também junto conosco. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.